Olá, galera, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre funções, tá? Toda vez que nós estamos trabalhando com funções em matemática, pressupõe alguns requisitos muito importantes. Então, primeiro, para que eu tenha uma função, eu tenho que ter primeiramente um conjunto de partida e vou ter que ter também um conjunto de chegada. Então, toda vez que você está trabalhando com função, estudando funções, é comum você ver uma linguagem desse tipo aqui, ó. F, dois pontos, A, setinha, B. Ou então é comum você ver isso aqui, ó. F, dois pontos, R, setinha, R. Muitas vezes a gente não dá importância para isso, mas isso aqui é de extrema importância. Por quê? Isso aqui significa, o que está escrito aqui para mim matematicamente falando? Isso aqui significa que eu tenho uma função f que vai ligar elementos de um conjunto A até um conjunto B. Esse conjunto A também recebe o nome de conjunto de partida. É dele que estão partindo as setinhas para o outro conjunto, tá bom? Eu pego os elementos do A, coloco eles numa fórmula, substituo numa fórmula, essa fórmula vai me dar uma resposta e essa resposta vai estar nesse segundo conjunto aqui. A ideia de função é essa, tá? Nessa segunda escrita, nessa segunda representação, eu tenho aqui, ó, f, dois pontos, r, setinha r. O que significa isso? É uma função que liga elementos, números dos números reais, do conjunto dos números reais, em números do conjunto dos números reais. Geralmente, quando o exercício me dá essa linguagem, eu posso escolher qualquer número para substituir na função, para poder montar, por exemplo, um gráfico. Então eu posso escolher menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou lá e construo o meu gráfico com esses números, tá? Quando o exercício me dá nesse formato aqui, ele já está pré-determinando para mim quem é o conjunto de partida e quem é o conjunto de chegada. Então eu tenho os elementos do conjunto de partida e tenho os elementos do conjunto de chegada. Então prestem bastante atenção nisso. Antes da gente iniciar a resolução de exercícios ou aprofundar nos comentários, eu gostaria de dizer o seguinte também. Para ser caracterizada uma função, cada elemento do primeiro conjunto, cada elemento do conjunto A, tem que mandar uma única setinha para o conjunto B. Outro detalhe importante, o conjunto A não pode ficar sem enviar setinha para B. Tá? Então são duas coisas importantes que a gente tem que analisar. Cada elemento do conjunto A manda uma única setinha para o B. Uma única seta. Não pode ficar elemento no conjunto A sem mandar setinha para B, porque senão não caracteriza a função. Beleza? Tudo bem até aí? Bom, mais uma coisa importante. Imagina que a gente tem uma função do primeiro grau, y igual a x mais 3. Essa função ela também pode ser escrita da seguinte maneira. fx igual a x mais 3. Isso significa que y e fx significam, na matemática, a mesma coisa. Tá? Então você pode encontrar muito bem uma função y igual a x mais 3, ou uma função fx igual a x mais 3, hx igual a x mais 3, gx igual a x mais 3, representa a função da mesma forma, da mesma maneira. Tá joia? Certinho? Espero que vocês tenham entendido essas explicações iniciais aqui, recapitulando, relembrando um pouquinho de função. Tá bom? Vou citar um outro exemplo aqui. Suponhamos que nós temos um conjunto A que tem os elementos 2, 3, 4 e 5. E nós temos um conjunto B com os elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E eu tenho a seguinte lei de formação, nós chamamos de lei de formação da função. Y é igual a x mais 2. Tá? Bom, como é que eu faço então? Eu vou pegar essa lei de formação, monto uma tabelinha aqui com ela, coloco os elementos do conjunto A, o 2, o 3, o 4 e o 5, vou fazendo as substituições na lei de formação para encontrar a resposta no outro conjunto. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 2, resposta 4. Significa que eu vou ligar o 2 ao 4. 3 mais 2, resposta 5. Vou ligar o 3 ao 5.
4 mais 2, 7. 4 mais 2, 6. Perdão, desculpa aí. 4 mais 2, 6. Vou ligar o 4 ao 6. 5 mais 2, 7. Vou ligar o 5 ao 7. Então, o que eu percebo? Todos os elementos do conjunto A estão relacionados a elementos do conjunto B. Cada elemento do conjunto A manda uma única setinha para B, uma única, tá? Os elementos do B sobraram alguns sem receber seta, não tem problema isso. Mas todos do A mandam uma única setinha. Não fica ninguém do A sem mandar setinha, tá? Bom, galera, continuando. Esses elementos do A que mandaram setinha, eles são chamados de domínio. Quem é o domínio dessa função? Resposta, domínio é igual, abre chaves, 2, 3, 4 e 5. Esse é o domínio. Quem é a minha imagem? A imagem são os elementos que receberam a setinha. 4, 5, 6 e 7. Essa é a minha imagem. E existe também o contradomínio da função. O contradomínio, ele é sempre o segundo conjunto. Ele é o conjunto B inteiro. Tá bom? Quero chamar bem a atenção de vocês porque existe uma diferença grande entre imagem e contradomínio. Não são a mesma coisa. A imagem, eu busco a imagem lá dentro do contradomínio. Mas não necessariamente a imagem é igual ao contradomínio. Então presta atenção nesse detalhe, tá? Nesse caso, por exemplo, quem é a imagem? 4, 5, 6 e 7. Mas quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B inteiro, tá? E eu percebo que dentro do conjunto B inteiro existem elementos que não fazem parte da imagem. Espero que tenha ficado bem claro isso, tá? Mais uma consideração sobre esse exercício aqui. Eu posso formar pares ordenados e localizar esses pares ordenados num plano cartesiano. Então, por exemplo, ó, quem são os pares ordenados que eu formaria aqui? Ó? 2 e 4. Lembrando que o primeiro elemento do par ordenado é x, o segundo elemento é y. Próximo par ordenado, 3 e 5. Próximo par ordenado, 4 e 6. Próximo par ordenado, 5 e 7. Pronto. Esses são os pares ordenados que representam essa função que está aqui. Tá? Lembrando que o primeiro elemento é x, o segundo elemento é y. Tá joia? E aí, partindo desse princípio, eu posso fazer uma reta, né? Nesse caso, eu não poderia fazer reta, porque o conjunto A já está pré-determinado e o B também já está pré-determinado, tá? Mas se eu tivesse uma função, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma função que liga os elementos do A no B. Mas se eu tivesse uma função que liga os reais nos reais, e eu tivesse escolhido esses números aqui e obtido essas respostas, aí sim eu poderia fazer uma reta. Por quê? Porque da mesma forma que eu escolhi esses números, você poderia ter escolhido outros números diferentes. Porque o meu domínio é o conjunto dos números reais. Então eu posso fazer a ligação da reta. Toda vez que seu domínio e seu contradomínio forem os números reais, você constrói uma reta. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa explicação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Bom, vamos agora para o exercício número 1, lá da página 256. O exercício número 1 fala o seguinte: das sentenças a seguir com conjunto universo igual aos reais ao quadrado, determine quais dessas relações que são funções. Então eu tenho algumas fórmulas aí e eu preciso determinar dessas fórmulas quais delas são funções, tá? Então vamos lá. A minha primeira, letra A. Primeira fórmula, falar isso aqui, gente, ó, U igual a R ao quadrado, significa também F dois pontos R setinha R, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Na letra A eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1.
Será que isso aqui representa uma função que liga os números reais nos números reais? Vamos isolar o y. Y é igual a 1 menos x ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Quando eu chego aqui, eu encontro um problema. Se o meu domínio é o conjunto dos números reais, significa que eu posso colocar qualquer número, positivo, negativo, zero, no lugar de x, que não vai ter problema. Mas vamos ver se é isso realmente que acontece. Y é igual a raiz quadrada de 1. Vamos supor que o x vale 5 positivo. Menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E aí eu tenho y igual a raiz quadrada de 1 menos 25, que vai dar a raiz quadrada de menos 24. Isso aqui, ó, não existe nos números reais, tá? Uma raiz de número negativo. Então eu já posso concluir que essa primeira não representa função. Já facilitei a vida de vocês, tá? Vou deixar a B, a C e a D para vocês fazerem. Tenta fazer a mesma coisa que eu fiz. Façam substituições e vê se tem resposta. Se tiver resposta, beleza, é função, tá? Existe algum número que eu coloco ali que não vai dar resposta? Opa, então não vai representar função. Lembre-se que o seu domínio é o conjunto dos números reais, tá? Bom, para o exercício 2, eu tenho as funções f e a função g. A função f, que também liga reais nos reais, ela é definida por fx é igual a x ao quadrado mais 1. E a função g, que também liga os reais nos reais, definida por gx é igual a 3x menos 1. Na letra A, ele pede para mim determinar o F3. Quanto vale F3? Na letra B, pede para eu determinar G2. Na letra C, ele pede para determinar F de G2. Na letra D, ele pede para determinar F de F3. E na letra E, ele pede para determinar F de A mais 1. Bom, o que vocês vão fazer nesse exercício aqui? A minha orientação é a seguinte. Letra A, F3. Vou pegar essa fórmula do fx, substituir o x por 3 e dar o resultado. Então, nesse caso, ó, f3 é igual a 3 ao quadrado mais 1. Faz a conta. 3 ao quadrado dá tanto. Tanto mais 1, tanto. Acabou. Resolveu. Quando você for fazer o f de f3 na D, você já tem o resultado de f3 que você achou na A. Você vai pegar esse resultado e substituir dentro, no lugar desse f3 aqui. Então vai ficar um f, entre parênteses, joga o resultado aqui dentro. Usa a mesma fórmula com esse resultado, você vai chegar num outro número. G2. Pega a fórmula do G, substitui o x por 2 e acha o resultado. F de G2. Você pega o resultado que deu aqui em G2, joga dentro da fórmula da F. Pega o resultado, joga dentro da fórmula da F. Chega num novo resultado. E a letra E, nós vamos chegar numa formulazinha. Você vai pegar o A mais 1 e jogar no lugar do x. Vai ficar A mais 1 entre parênteses ao quadrado mais 1. E você vai desenvolver a fórmula. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Tá certo? Bom, forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E daqui a pouco eu mando mais instruções. Até mais.